pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Time Constante e hoje com a presença que não é mais visita, sempre foi de casa, um abençoador, um amigo, um irmão, enfim, Jael. Muito obrigado, pastor. Com muita alegria. Estou aqui, né? E muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nesse momento. Agradeço a Deus e que a gente tenha um bate-papo aí que venha abençoar a vida das pessoas que irão escutar a nossa conversa hoje. Amém. Jael, assim, hoje a gente teve um momento de muita bênção junto aí e uma das coisas que eu pude ouvir ali que me chamou a atenção é sobre quando sai de casa, quando chega o momento de viver o sonho, quando chega o momento de realmente viver aquilo que Deus já tinha escrito, né? E que isso acontece com uma oportunidade, né? Como é que foi assim, já para o teu momento? Como é que foi a trajetória? Como é que foi o momento que realmente assim, ó, agora é hora de sair de Cuiabá? Como é que foi para ti isso? Como é que foi a base também? Como é que foi a tua base para tu poder começar uma caminhada em que hoje mostra uma trajetória de vitória? Olha, acima de tudo foi com muita oração. Com muita oração, campanha de oração que na época eu fazia com a minha mãe de madrugada, ela me acordava de madrugada pra gente orar. O principal foi isso. A primeira coisa que a gente fez foi buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus nos abençoou, Deus me honrou minha casa. A minha trajetória é uma trajetória de muita oração, mas muita entrega também. E eu sabia o que eu queria, né? Desde o começo. Eu sabia o que eu queria. Eu queria ser um atleta profissional de futebol. E eu não deixei de sonhar, de acreditar. Eu não deixei de buscar, de sempre dar o meu melhor, sempre fazer as coisas no meu limite. Em tudo que eu faço, eu sempre tento fazer no meu limite, trabalhar no meu limite. Tudo que eu tento fazer é dando o meu melhor. Logicamente que nós somos falhos, né? Temos as nossas limitações. Às vezes a gente não consegue o que a gente está pensando. Eu creio que às vezes a gente pensa de uma maneira, mas eu creio que Deus tem um propósito diferente, independente da situação. Mas a minha trajetória foi uma trajetória de muita oração. A minha saída de Cuiabá foi através de muita oração que a minha mãe fez, não só minha mãe, mas a minha família toda ali, minha avó, minha tia na época. Então é uma trajetória que a base de tudo foi a oração e Deus me honrou, graças a Deus. Quantos anos tu tinha já quando saiu de... Quando eu saí de Cuiabá, eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu já tinha saído algumas vezes, mas definitivo com 17 anos. Mas tu saiu assim já definido, já um lugar, um Já time? saí definido para um lugar. Na época eu fui pro Fluminense, na base do Fluminense. Já saí definido. Eu fiz uma Taça São Paulo boa, de 2005. E aí, 2005 ou 2006? Não vou lembrar agora. Mas acho que foi 2006. E aí eu tive uma oportunidade de um empresário na época me levar pro Fluminense para fazer um teste e eu acabei ficando lá. Então, quando tu sai para fazer o teste ou tu sai já com a certeza que o teste era só uma questão de chegar lá Não, eu tive que provar. Tive que provar que, na verdade, já tinham me visto jogar no Matar São Paulo, mas mesmo assim eu tive que provar. Fiz um teste, mas eu passei em 3 dias, eu tinha passado no teste na época. Essa pergunta ela é interessante porque tu sai de Cuiabá, tu jogava em qual time lá? Tu jogava em Cuiabá? Jogava no Cuiabá na No época. Cuiabá. Jogava no Cuiabá. Cuiabá Esporte Clube. Então o Cuiabá que te formou? Ou foi um momento ali que tu teve? Foi um momento, assim, mas a minha formação foi a finaleira, assim, lá em Cuiabá, foi no Cuiabá Esporte Clube. E aí quando Terminei minha formação no Fluminense e um pouco no Criciúma ainda, mas aonde eu comecei mesmo foi no Cuiabá Esporte Clube. Não, a pergunta é essa, porque tu sai, né, do lugar de origem, onde ali tu tem todo um abrigo, onde ali é pegar o ônibus e tá em casa,
uma hora, não sei quanto tempo, né? 45 minutos, enfim, mas tu tá na tua cidade, tu tá ali lugar, no né? lugar, né? Aí quando tu sai para outro lugar, sendo boas estruturas, é, muda muito, assim, quando tu chega, tu sai de Cuiabá e tu vem pro Rio de Janeiro, houve uma mudança ou a questão do que tu queria não impediu o teu foco? Olha, por ser um jovem ainda, né? 17 anos, um menino ainda. Logicamente que no começo eu senti um pouco. Questão de estar longe dos meus pais. Mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, que era ser atleta profissional. Então, o meu sonho, a minha dedicação, a minha busca em virar um atleta profissional de futebol fez com que a saudade, a falta que fazia minha família ficasse em segundo plano. Porque eu tinha um objetivo, tinha um foco, que era ser um atleta profissional. É interessante isso, porque tu vem pro Fluminense, depois tu vai pro Criciúma. Quanto tempo assim já tu ficou no Fluminense e depois foi pro Criciúma? Tu foi emprestado ou foi Não, saídas? saí. Eu fiquei 1 ano e 4 meses no Fluminense, de 6 até abril de 7, 6 inteiro até abril de 7. E aí a minha trajetória no futebol assim, profissional foi muito rápido, porque eu saí da base do Fluminense, fui pro Criciúma pra base ainda, isso em 2007. Em 4 meses na base, 4 meses não, em setembro ali, eu já estava no profissional do Criciúma. A transição foi Foi rápida. rápido, minha transição foi muito rápida. E em 2008 já comecei a jogar no estadual e fui vendido no meio do ano. Mas a trajetória assim foi muito rápida assim. Ah, então O tempo rápido eu falo agora, mas naquele momento parecia que passavam anos, mas eu vi depois que passou rápido assim, minha trajetória, a transição base profissional foi muito rápida. essa essa pergunta que eu te faço é realmente nisso que eu fico vendo hoje, que se quer muito rápido. Hoje a gente vê não só até a questão do atleta que Uhum, quer chegar ao ápice, quer chegar uhum, ao seu momento, porque ele vive num ambiente de vitórias, uhum. ele vive num momento bom, mas a direção ela é mais forte que a velocidade, né? Então, como é que foi trabalhar isso, sendo que tu parece que foi rápido, olhando assim rápido, mas como é que foi sim ter essa direção em meio a situações, né, distante de casa, sabendo que vai ser um provedor, um sustentador, um mantenedor, Uhum. né, da casa, no sentido de dar uma direção, né, de dar uma direção para a família, de mostrar realmente um caminho em que tu é o protagonista. Como é que foi isso, sabe? Já para ti pesou muito, foi muito nos momentos de decisão para assinar um contrato, para mudar de Uhum. lugar, isso pesava muito ou isso não trouxe dificuldades para ti? Olha, pastor, nessa transição ali do Fluminense e Criciúma, foi assim, o momento mais difícil que eu tive, assim. Foi um ano que eu saí da base do Fluminense, numa estrutura, e fui pro Criciúma, pouco menor a estrutura, só que boa. E a transição foi diferente, foi assim, complicada no começo. Mas eu tinha um foco, porque eu só tinha uma opção. Eu não estudei, terminei agora meus estudos, fiz um supletivo para poder terminar meus estudos ano passado. Sou filho de um pai que é mestre de obra, de uma mãe que é dona de casa, trabalhava como empregada doméstica, sem estudo, sem perspectiva, só tinha uma opção. Só tinha uma opção de correr atrás do meu sonho. E era a única opção que eu tinha. Então eu tinha que passei por muita dificuldade, passei por momentos assim complicados assim nessa minha transição ali, mas eu tinha um foco, então eu não perdi o foco. Eu lembro de uma situação até hoje.
No final de 2007, perdão, eu tava no Criciúma, e aí começou a temporada de 2008, e o Criciúma contratou vários centroavantes, vários jogadores ali da frente ali. E aí meu pai falou, vai ser difícil, não sei o que lá, mas cabeça boa, dá o seu melhor. E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, não vou dar o meu melhor, eu vou jogar. Não importa que eles contratem, eu vou jogar. Ah, não, mas vai com calma. Eu falei, não, eu vou jogar. Não importa que eles vão contratar, eu vou jogar. Isso em 2008. E aí começou a pré-temporada, eu dei o meu melhor. Atropelando os negros na parte física e dando o meu melhor em tudo. Sabendo das minhas limitações, mas sempre dando o meu melhor. E com esse esforço, com a dedicação, com o foco, com a perspectiva que eu tinha de vida na minha cidade, que não seria boa para mim, e com a mentalidade de ser um atleta profissional, eu falei que ia dar o meu melhor e ia jogar. E acabei começando o ano jogando, em 2008. Importante isso, sabe, já, porque a direção é mais forte que a velocidade, porque a gente vê, quando a gente começa a olhar, a Bíblia diz, né, para a gente não olhar para a esquerda e direita, e quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver, é como dirigindo um carro, né? Tu tá dirigindo o carro e aí tu tem aquela visão periférica e tu vê as coisas passando rápido, né? Então, fico vendo que tudo passa numa velocidade a nossa volta de alguém que conquistou, de alguém que chegou, de alguém que fez algo positivo, alguém que está conquistando mais, mas a direção, né, daquilo que quer e o importante, né, já, a maneira que tu fala é assim, ó, não tem plano B. Não tem. Não tem plano Última B. opção. E isso que eu acho importante, sabe? Não ter plano B. É esse plano. É o plano, segue o É plano. esse aqui. Não tem. E a certeza de saber quem. Eu fico vendo que as pessoas que são chamados para determinadas áreas, eles primeiro têm que entender e aceitar quem eles são. Ver a circunstância. Então quer dizer que tu tem uma certeza, né, do teu momento, da onde tu saiu, e que a partir do momento que tu saiu, há pessoas que estão te olhando, né? E estão acreditando, e mesmo tu não deixou a questão de outra palavra te tirar o foco, né? E como é que foi já, assim, quando chegou o momento que é agora, chegou a oportunidade, porque nós acreditamos, né? Que nós cremos na palavra de Deus, né? E a gente crê que a oportunidade faz a realização, né? Então, como é que foi esse momento em que no que tu vem falando, tu já te mostrou preparado para a oportunidade? E quando chegou a oportunidade, qual foi a primeira realização que houve na tua vida, assim, pessoal, para tua família, profissional? A primeira que tu realizou, assim, ó, dentro da realização, qual foi as realizações nesses pontos? Tu, família, profissão. Olha, voltando para 2008 ainda, esqueci de um detalhe. Eu não ia começar jogando no começo do ano. Ia ter pegou um amistoso e eu não joguei pouco tempo. Aí na semana machucou um jogador. Aí no dia do jogo machucou um jogador no aquecimento, se não me engano, a gente estava fazendo um amistoso contra o Novo Hamburgo aqui, isso em 2008. Aí caiu no meu colo. Aí no jogo a gente ganhou de 5-1 ou 5-2, eu fiz 2 gols e dei uma assistência no jogo. Tremendo isso, porque é a oportunidade, né? Foi agora da oportunidade. Gerou uma. Eu acredito que a gente tem que estar preparado para a oportunidade. Há um ditado que fala, não sou muito ligado nesses ditados, mas quando passa o cavalo, né, encilhado, esse é o momento, É o que né? eu falo sempre, eu me preparo para jogar 90 ou 5 ou 2 o tempo que for necessário. Eu vou entrar, vou dar o meu melhor o tempo que eu for jogar. O ano passado tem um exemplo muito assim bom. Eu entrei aos 47 ou 46 do segundo tempo na final da Copa do Nordeste, primeiro jogo. E em 4 minutos eu fiz um gol. No segundo jogo também, eu entrei aos 37, 38 do segundo tempo, a gente estava perdendo de 2-0. E eu entrei e fiz um gol. Então, o momento que eu não me importo de o treinador me colocar 5, 10 minutos, 4 minutos, 3 minutos, eu vou dar o melhor, o tempo que for necessário, o tempo que eu tiver
Pra jogar eu vou dar meu melhor sempre. Então, Sabe o que eu acredito? Sabe o que é, já que a alegria ela é fruto do Espírito Santo. E a gente tem que ter alegria na trajetória. com certeza. Embora as circunstâncias às vezes falem de tristeza, de felicidade, isso é circunstância. Mas a alegria ela é um fruto, né? E aí, a alegria na trajetória, porque a oportunidade, ela é de... Qual é o tempo já? Imagina, é uma subida, uma cabeçada, aquilo ali é uma subida, é rápido aquilo acontece. Mas tu tem alegria na trajetória para aquela subida algo acontecer. Então, tu falou uma coisa que é importante para quem tá nos vendo, para quem está nos assistindo e ouvindo, que a oportunidade ela acontece por alguém que tem alegria na trajetória. Com certeza. E tu disse uma coisa, né? E que é fato, tu foi regado por muita oração. Muita mesmo. Muita oração. Eu tive o prazer de conhecer tua família e a força da família, eu fico vendo na tua mãe, é a simplicidade na palavra que tem com Deus para uma certeza de uma ação, né? Amém. Então a tua mãe, ela sempre ela mostra uma fé, né? E então chega esse momento e como é que foi a sucessão assim? Porque graças a Deus, né, por esta bênção de tu ser um homem que Deus chamou para percorrer essa terra, acabamos nos conhecendo, né? Então foi uma promessa na tua vida que imagina Deus lá de cima olhando, ó, tu vai percorrer a terra e um dia você vai conhecer também outro filho e hoje tem sido uma bênção a nossa comunhão. Como é que foi assim, Jael? A questão, porque muitos querem algo, só que quando chega o momento de saber que muitas vezes vai ter que mudar de lugar. Como é que foi assim, Jael, tu chegar numa cidade, tu chegar num estado, como é que foi teu coração preparado para algo que eu vi hoje, né? Que eu tenho visto que quando tu chega em Porto Alegre, as pessoas te tratam pelo aquilo que tu é, não pelo aquilo que tu pode dar. E aquilo que ficou marcado. Mas eu sei que quando a gente deixa marcado algo, é questão de relacionamento. Como é que fica assim, tu sair para outro lugar e começar tudo de novo e saber que vai ter dificuldades, lutas, questões culturais. Como é que foi para ti sempre sair de um lugar para o outro assim? Era uma visão, era um plano. Como é que foi isso, sabe? Diante da visão, o plano, a chegada, o que tu deixou. Como é que fica o coração de uma pessoa para viver isso? Olha, partindo desde o princípio, futebol é complicado, tem várias situações, vários fatores que pode acrescentar muito para um atleta, as pessoas que estão em volta dele ou também alguma coisa negativa que não vem acrescentar. Infelizmente, na minha vida como atleta profissional de futebol, passaram a maioria das pessoas boas que me acrescentaram muito e algumas que não. E por não ter no começo, não ter uma pessoa para me auxiliar da maneira que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje também, tive muitas quedas, né, na vida, muitas dificuldades e assim, o crescimento veio com os tombos, né? Veio com os tombos, com as dificuldades. Então eu estou há 16 anos aí como atleta profissional de futebol e eu acho que depois que Deus me presenteou assim com a minha família, com a minha esposa, as minhas filhas, eu vejo o quanto que o meu sofrimento, a minha dedicação, abri mão de muita coisa. Por ser menino também, fiz muitas coisas que não deveria, muitas coisas que não acrescentavam para um atleta profissional de futebol. Mas mesmo em dificuldade, mesmo estando um período que eu fiquei afastado da igreja,
Deus sempre me guardando, Deus sempre honrando a minha casa, a minha família. Eu creio que pelo preço pago da minha mãe, na época dos pastores, da minha avó, preço pago de oração deles, eu creio que Deus me livrou de muita coisa, pelo preço pago da oração da minha família, da minha mãe, principalmente da minha mãe. E eu vejo isso tudo, hoje eu vejo tudo isso como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Porque tanta coisa que eu passei, tanta dificuldade que eu passei, tanta coisa que eu vivenciei, que um atleta profissional de futebol teria que passar longe, mas Deus me honrou, Deus me guardou, me sustentou. Eu sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. Graças à minha família, graças à minha esposa, às minhas filhas, à minha mãe, ao meu pai, eu consegui construir hoje uma família abençoada, uma família que eu amo, que eu faço tudo para minhas filhas, para minha esposa, para os meus pais. Então, sou muito grato a Deus por isso. Grato a Deus por tudo que eu passei, desde o começo, desde o princípio, né? Desde toda a trajetória. Deus cuidou de cada detalhe. Mesmo, como eu falei, mesmo estando no mundo, mesmo estando desviado, Deus cuidou. Deus me livrou, Deus me sustentou, Deus me guardou, porque tinha uma cobertura de oração. Tinha pessoas orando. Eu poderia estar no mundo, mas tinha pessoas que pagavam preço por mim. E Deus me abençoou muito, Deus vem me abençoando. Eu tive, a partir de 2014, eu nunca tinha tido uma lesão. E eu tive várias lesões graves ali em 2014. E em relação ao que o pastor falou das mudanças, né? Por não ter esse auxílio, por não ter pessoas capacitadas naquele momento para me ajudar, para me orientar, eu mudei muito. Eu joguei em muitos clubes assim, em pouco tempo eu mudava muito de clube. Vamos para aquele clube lá tal, aí, lá. Então eu mudava, acho que em 5 anos eu joguei em 10, 12 clubes. Porque a mudança era muito constante, assim, eu não tinha noção do que estava fazendo. A partir do momento que eu parei, a partir do momento, na verdade, que eu tomei uma posição de me reconciliar, de voltar aos braços do Pai, a voltar à casa do Senhor, eu e a minha esposa, foi onde a minha vida mudou literalmente. Mudou em todos os aspectos. Assim, o que mais mudou para mim assim, foi a minha área familiar e a área financeira, porque eu ganhava muito bem, só que não sobrava nada. E ganhava muito bem, não sobrava nada. Chegava um mês, acabava o dinheiro. E a partir do momento que eu voltei, que eu me reconciliei e voltei a ser dizimista, voltei a dizimar. Eu dizimava antes, mas não era uma constância. Não era o firme e constante. E a partir do momento que eu voltei a ser dizimista, Deus assim, fez a minha área financeira, a minha área familiar prosperar. Assim. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito para mim. Eu sei o quão importante é o significado de ser um dizimista. As pessoas têm um pensamento diferente, né? Muitas pessoas hoje. Eu já ouvi pessoas falando sobre pagar o dízimo. A gente não está pagando, a gente está devolvendo o que Deus nos abençoou. E devolvendo com alegria, né? Devolvendo com amor, devolvendo com satisfação. Porque Ele tem me honrado, tem honrado a minha casa, tem honrado o meu lar, tem honrado o meu financeiro. Então, nada mais justo do que a gente devolver com alegria, com amor. A minha trajetória, falei quase tudo. Mas é mais isso aí, em relação à mudança. Como eu falei, não tinha muito auxílio naquela época. E depois, na verdade, que eu comecei, eu voltei para a igreja, me reconciliei, a minha vida mudou literalmente. As mudanças foram mudanças com muito mais qualidade. Muito mais qualidade. Eu lembro que eu estava na China, eu fui para a China em janeiro
janeiro de 2016. Aí eu voltei pro Joinville, na época que eu saí do Joinville, 2015, tava no mundo. E naquela época era o Jael Cruel. E aí quando eu voltei em 2016, as pessoas falavam assim, não, você não é o Jael não. Tem que ser aí. Foi uma mudança muito grande, assim, então o que Deus fez assim na minha vida foi algo lindo, assim. A tua entrega. Aham. Eu acredito nisso, quando E eu quando a não. gente entrega, Deus entrega. E muita gente hoje, pastor, as pessoas elas não voltam para a igreja porque ela acha que, não vou voltar, tô pecando, tô. O entendimento que a gente precisa ajudar essas pessoas a mudar esse pensamento. Porque Deus quer essas pessoas, Deus quer essas pessoas. Que éramos nós. Queremos nós, quer essas pessoas. E eu tive uma mudança, na época eu bebia muito, e na época eu fumava também. Fumava muito. Fumava muito, bebia muito. E aí eu tomei uma posição. Antes de me reconciliar, antes de voltar para a igreja, eu tomei uma posição. Eu falei, essa não é a vida que eu quero. Essa não é a vida que eu lutei lá no começo para chegar hoje e estar jogando tudo por água abaixo. E a partir do momento que eu tive essa mudança, eu lembro como se fosse hoje, dia 31 de dezembro de 2015. Eu bebi a última cerveja e fumei o último cigarro. E falei, não quero mais isso pra mim. E parei. E aí eu fui me reconciliar, voltar na campanha da igreja, na época a campanha da igreja lá de Cuiabá, da igreja batista lá de Cuiabá, era Primeiro Deus. E aí foi incrível, assim, porque eu fiz 8 dias de campanhas, no nono eu ia embora. E aí todos os dias o pastor Evandro fazia o apelo, né? Fazia o apelo, quem quer aceitar Jesus hoje? E aí depois fazia o apelo quem queria reconciliar. E aí nos 7 dias eu nada. E vinha minha mãe, vó, cutucava. Só que Deus preparou um momento muito legal, muito, assim, um momento impactante. Não legal, um momento impactante. É legal também, mas Sim. impactante para a vida das pessoas. E aí no 8º dia, o pastor não fez o apelo. Ele estava encerrando o culto já. E aí, do nada, assim, eu vejo que ele vai fazer o apelo, eu levantei a mão. Aí ninguém entendeu nada, assim, porque tava pedindo oferta, acho que se não me engano tava pedindo oferta por alguma coisa. Aí a Bruna até achou que ia dar oferta de alguma coisa, né? Aí o pastor, já não sei o que lá, a igreja lotada, tava na campanha, a igreja tava cheia, lotada. Falei, pastor, você não fez o apelo hoje? Eita. Eu quero aceitar Jesus hoje. Bah. E aí a igreja foi abaixo, assim, minha família toda chorando. Mas como eu falei, eu não esperei parar de fazer alguma coisa para entender o que era bom para mim. Mas as pessoas têm que entender hoje o que? Eu tive essa percepção, eu consegui parar e entender que eu preciso de Deus. As pessoas hoje precisam entender o quê? Que elas indo para a casa do Senhor, elas tomando uma decisão, Deus vai ajudar elas a sair do vício, a sair da prostituição, a sair da pornografia. O Espírito Santo de Deus vai fazer as pessoas a sair deste momento. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não sou perfeito, ninguém é perfeito. Sim, nós todos temos Nós falhas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações, mas eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele vem me abençoando durante todos esses anos aí. Então, depois da reconciliação, tu já estava casado. Casei com a Bruna em 2015. E aí, então, no dia da reconciliação, tu já estava... Já era casado, já estava casado. Então, nesse momento agora que tu tem para ti, tu pega para ti essa visão de provedor, sustentador e mantenedor, são áreas importantes na vida de um homem, né? Uhum. E que começa a acontecer. Quando é que chega o momento de tu vir pro Grêmio? Como é que chegou esse momento que foi uma direção, foi como é que tu viu isso? Vir pro Sul?
Olha, nesse ano de 2016, não, 2017, eu voltei pro Brasil em 16, né? E aí tive no Joinville 4 meses. Aí nós não fomos muito bem nesse ano, né? O Joinville acabou caindo pra Série C. E aí começou janeiro de 2017. E aí estávamos orando, eu, pastor Evandro, e na campanha, né? A gente orava todos os dias. E aí eu falava pra ele, pastor, tem essa situação, essa outra situação. Aí ele, não, essa situação que Deus está preparando para você. Essa porta aí não é essa porta. Aí tá, orava. Aí ia pra campanha. Aí orava, chegava alguma coisa, pastor, não é essa porta que Deus tem para você. E a gente na campanha. E aí, no dia 16 de janeiro, se não me engano, um pouco antes, né? Um pouco antes, eu conheci uma pessoa que estava negociando um jogador aqui na época, estava empresariando um jogador, empresário de jogador. E eu tinha contato dessa pessoa, eu falei pra ela, cara, tu tá aí, eu falei assim, tu tá aí no Grêmio aí, né? E eu tinha uma intimidade com essa pessoa, eu falei, cara, eu já trabalhei com o Renato, ele tentou me levar algumas vezes já pro Grêmio. Eu tô com algumas situações, mas nada definido. E eu tava acompanhando, né? O Grêmio tinha contratado um cara, não deu certo, não passou nos exames, contratou outro, não passou. Eu falei pra ele, me indica aí pro Renato, cara, ele me conhece. E eu já trabalhei com ele. Eu terminei o ano bem naquele ano lá, 2017, por mais que a gente tenha tido uma queda no Joinville, eu terminei o ano com bons números, né? E aí, no outro dia eu tava falando com o Renato. No outro dia. Aí demorou uma semana, assim, acho que nem uma semana. No dia 16 acertei com o Grêmio, no dia 17 de janeiro eu estava apresentando aqui. E aí foi mais por indicação do Renato mesmo, porque eu já tinha trabalhado com ele. E é engraçado que eu tinha conversado com o Renato a última vez em 2011, porque em 2010 ele tentou trazer para o Grêmio, 2011 de janeiro ele tentou trazer para o Grêmio, eu não fui, estava no Bahia na época, as duas vezes estava no Bahia. Aí em 2011 mesmo ele tentou me levar para o Atlético Paranaense, só que eu fui pro Flamengo na época. Aí ele me ligou, ele falou assim, foi a última vez que eu te indiquei. Não falo mais nada de você, não quero saber e não te indico para clube nenhum. E eu falei pro cara, me indique que o Renato me conhece, na hora. Na hora ele falou, não quero. Quero. E eu sou grato muito a Deus e a vida do Renato também. Foi complicado assim a minha chegada no Grêmio, né? Com muita desconfiança, por estar se tratando de um clube que tem sido campeão da Copa do Brasil, e um jogador que vinha de um clube que tinha acabado de ser rebaixado para a Série C. Só que eu tinha o apoio do Renato, o Renato me conhecia. No terceiro jogo rompeu o cruzado. No terceiro jogo rompeu o cruzado, o LCA. E aí 6 meses e meio parado, 7 meses. O Vale. O Vale. O Vale. Só que eu trabalhei muito, assim, 3 meses já estava com todos os parâmetros para poder voltar a jogar, a exercer a minha profissão. Só que tem um período, tem um tempo, né? De 6 meses, no mínimo 6 meses de recuperação. E eu lembro que na época o Henrique, ele voltou agora pro Grêmio, o Henrique Valente. Ele falou, não tem mais o que fazer com isso aqui, cara. Aí me deu 10 ou 12 dias de folga. Vai pra Gramado, vai pra onde você quiser. Some daqui. Porque não tem mais o que fazer. Você já cumpriu todos os parâmetros, já fez tudo, então vai. Ele falou na época assim, vai, come tudo que tiver lá em Gramado e volta pra fazer a pré-temporada de 2 meses e meio. E nesse ano, tem um detalhe também, que foi muito importante. Isso ainda em fevereiro. Eu machuquei, né? Só que eu fiquei quase um mês para operar ou não, porque eu tive uma ruptura parcial, não foi total. E eu tive uma conversa com o Dr. Márcio Bolzoni. E ele falou assim, vem cá, porque eu não queria operar. Eu falava assim, eu dava salto, corria, pulava, eu falava, doutor, aqui como é que eu tô, como é que eu vou operar? Aí ele me chamou. Ele falou assim, vou te falar uma coisa.
teu contrato vai até quando? Aí eu falei, até dezembro. Aí ele, tá, beleza. Vamos fazer o convencional, você vai ficar 2 meses parado fazendo o convencional. Só que eu não vou te garantir nada. Você pode tratar 2 meses, daqui a pouco você vai lá e tu rompe total. Você perdeu o ano. Vamos fazer o seguinte, vamos operar logo, que você vai voltar em setembro. Você ainda vai ter 3 meses para poder fazer alguma coisa e poder renovar teu contrato ou fazer alguma coisa em outro clube. Ser contratado para outro clube. E foi nesse que eu operei. Porque a minha cabeça não era operar. E no outro dia eu estava operando. E em setembro eu volto a jogar com muita desconfiança. Desconfiança do torcedor, mas o Renato sempre me bancando, sempre firme e constante ele estava. Sempre. E nunca deixou de acreditar em mim. Me botou para jogar, titular alguns jogos. Torcida vaiando, torcida, imprensa metendo, falando muito. E eu lembro que na época tinha um menino que estava surgindo muito bem, o Patrick. E tinha 3 nomes para trocar. E o Renato contratou o Christian e o Cícero. E estava entre eu e o Patrick. E ele me chamou numa sala, o time me chamou na sala dele. Aí ele falou assim, ó, não escuta a imprensa. Quero saber, eu vou te escrever. Eu vou te bancar. Mas você tem que me ajudar. Eu falei, não. Eu sei, chorei depois. Assim, de felicidade, de... Eu falei, meu, eu tenho que fazer tudo por esse cara aí. E aí, eu voltei ali e eu olhei como se fosse hoje. Falo pra todo mundo, acho que eu já até falei pra tu também, mano. O jogo pra mim mais importante, mais emblemático pra minha história do Grêmio, foi o jogo onde eu entrei vaiado na semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Eu entrei sendo vaiado, porque todo mundo não acreditava em mim, só o Renato. Só o Renato e eu. E a minha família. O resto ninguém. E aí ele me botou pra jogar. Eu tentei sendo vaiado. Deu 10 segundos de jogo, eu entrei assim na arena aqui, fui lá, dei um pique, tomei a bola do cara e comecei de 10 segundos depois de vaiado, torcida veio pro meu lado, me abraçou assim. E eu fui muito bem naquele jogo. O Grêmio tava tomando uma pressão naquele jogo, consegui segurar algumas bolas ali na frente para fazer a nossa defesa dar uma respirada. E dali mudou muita coisa assim. Eu ganhei 30 mil seguidores naquele dia. Mudou muita coisa, porque as pessoas viram que eu queria ajudar e muito. As pessoas olharam, começaram a me enxergar de uma maneira diferente. Então a minha vinda pro Grêmio foi com muita desconfiança. E quando eu saí, graças a Deus, com muito respeito. Acho que é a palavra que eu usei até na minha despedida. Eu falei, cheguei desrespeitado, desacreditado e saí com respeito, que é o mais importante de tudo. Não, e uma das coisas que me chama muita atenção é ver assim a certeza da Bruna. Que às vezes eu ia pro jogo, né? Eu ia pro jogo pra estar lá na intercessão, né? E aí a gente já tava começando a ter contato, assim, né? Já. Uhum. Mas eu ia lá pra intercessão, né, com o Marcelo, e a Bruna, assim, o olhar dela, sabe, com uma esperança, por já ter experiência com Deus. A gente só tem esperança, não tem experiência, né? Uhum. Então, se via o que hoje eu consigo falar, né? A experiência e já o olhar de esperança. Em que meio a situação, e aí começa a acontecer essa colheita. Uhum. E a maneira que Deus foi te exaltando foi por um direito adquirido, né? De paciência, de busca, de Deus usando pessoas, né? Uhum. Usando o Renato, usando não é a maneira de usar como se joga fora, não, é como um instrumento para levantar, realmente um instrumento a ser aquele que vai mudar a história de muitas pessoas, né? Com certeza. Porque ali tá um pai, Uhum.
Então, um esposo, um pai, um filho, um genro, um irmão, né? Tá ali alguém que também tem um sentimento, né? E tu sempre mostrando algo assim, a conquista, né? Que Deus iria fazer algo. Então eu me lembro do jogo da Libertadores, pá, aquele jogo em que tu parou, não, eu lembro que eu lembro que tu consegue parar o adversário, deslocar ele, parar ele, Sacar onde? subir para servir, né? Pra Então servir. eu fico vendo como Deus aqui no sul, ele te traz pro sul para fazer algo que para tu viver algo que tu não tinha vivido ainda, Uhum. né? Essa intensidade com Deus, de ver mesmo a mão de Deus sobre a tua Amém. vida, Amém. as portas se abrindo, Amém. nós somos chamados de improvável, né? Amém. E agora se tornando uma peça fundamental, né? Peça fundamental e, e daquele que era deixado de lado a um xodó, né? Né? Algo. Graças a Deus. Então já. E quando chega um momento em que agora tu tá aqui, tá consolidado, como é que é a decisão, assim, sabe? Para não deixar a zona de conforto te pegar. Porque tu conquistou algo Uhum. e essa conquista, ela teria e tem, e é um fato, até o dia de hoje tem colheita. Uhum. Tu chega aqui no sul, tu chega aqui em Porto Alegre, a gente ouve, não é a mesma coisa. A gente ouve sempre uma novidade de algo. Uhum. É como algo novo, né? Não Com é, certeza. não é assim, não é escutar a mesma coisa, é escutar algo novo, Com que certeza. é a mesma, eles falam a mesma coisa, mas é algo novo, Aham. né? Porque fala de esperança, né? E como é que tu resolve, não, chegou o momento de sair. Depois de ter conquistado, como é que foi esse momento agora, Japão? Como é que chega esse momento em que, como falei, tá tudo bom, as coisas acontecendo, o time tá bem, né? Tá, o que a gente Tava muito via bem, comecei o ano muito bem. muito bem, né? Conquistando as tuas marcas que tu queria Uhum. conquistar, Uhum. as marcas de gol, de assistência. Uhum. E como é que chega um momento que tu agora vai para outra, não vai para outro estado, outra cidade, outro estado. Tu vai para outra nação, Cultura. cultura. Como é que foi essa direção? Como é que, sabe, como é que foi isso? Deus, porque quando a gente fala de Deus, não é como as pessoas pensam que é uma bola de cristal e que tu tá, não. Como é que é a certeza, sabe, dessa voz que diz para ti, vai, Oração. a chave, A chave. Monte. monte, O monte. a nossa subida, né? Nossa subida, um avião passando. Eu sei porque daqui, a partir desse momento, foi o momento que nós começamos a ter essa comunhão em que Deus te dá a direção para me chamar para algo tão Oração. nobre, né? Oração e sonho. Eu sempre tive o sonho de jogar no Japão. Eu tive na China, eu tive na Coreia, mas sempre tentando jogar no Japão. E a base de oração. Oração, orei com a Bruna, Importante. orei com a Bruna, Concordância, né? acerca dessa situação. E Deus nos abençoou. Nós cremos que, por mais que esportivamente não foi muito bom, mas eu aprendi muito. Aprendi muito como pai, aprendi como ser humano, aprendi a ser o que eu sou hoje. Muitas coisas eu pude absorver da minha vivência no Japão. O pastor teve lá, o pastor sabe. Sim. É uma coisa que não sei se tu vai lembrar. Eu falei, um dia a gente estava lá no estacionamento. Eu falei, pastor, eu creio que eu vou ver isso um dia no Brasil. Eu não sei se eu vou ver, mas isso vai acontecer no Brasil um dia. De ter a qualidade de vida que eles têm, a calma que eles têm. Tudo que a gente poderia ver numa potência que o Brasil poderia ser, lá é um país, é uma ilha, né?
que não tem nada, não produz nada, é tudo importado, mas que funciona tudo, né? Então, eu acho que essa mudança foi através da oração, muito preço, a gente pagou muito preço para poder entender, né? Acima de tudo, o que Deus tinha pra gente, né? Então, foi a base de oração, essa mudança. Eu creio que Deus, mais do que esportivamente, eu aprendi muita coisa lá. Acho que o que eu aprendi lá vale muito mais do que o esportivo. Então, que nível, né, de entendimento, porque não é a ideia de ganhar dinheiro, Uhum. que embora a questão daquilo que foi plantado, né, foi muito bem plantado no Grêmio, conquista, né, as competições e a maior que todo brasileiro quer ganhar, que é uma Copa da Libertadores, né? E aí quando tu sai para um país em que eu vi, eu, sim, eu vi, ouvi, senti, não foi a questão de conquistas na área, mas como se fosse um prêmio por todas as conquistas, por todas as batalhas. Tu vai para um país onde tu pôde, a gente via comentando isso, né? Que quem conhece um país como o Japão, ou países que a gente chama de primeiro mundo, nunca desqualificando o nosso país, porque a gente acredita muito no Brasil, né? Amém. Oramos pelo Brasil, mas a visão é outra, né? Com certeza. A visão é ampliada, a, a, o temperamento, parece que a gente vem, Deus nos abençoa na temperança, né? Amém. Porque a gente começa a ouvir a história, né, daquele lugar. Então, então, na tua visão foi fundamental o Japão. Com certeza, para mim, muito, muito. Como eu falei, eu aprendi muita coisa, mais do que esportivo, mais do que financeiro. O que eu aprendi lá não tem preço que pague o que eu aprendi lá. E aprendi muita coisa também na área esportiva também, muita coisa interessante, os trabalhos, então a maneira como o japonês é profissional, eu acho que eu tirei um pouco de tudo, mas mais do Jael, do homem Jael, do cristão, do pai de família, eu aprendi muito mais. Eu acho que isso é mais válido do que você aprender, do que você ganhar dinheiro, do que você aprender na tua área. Primeiro você precisa aprender, entender você, entender a sua casa, entender a sua família, entender o que Deus tem para você e as outras coisas serão acrescentadas, eu creio. Ah, que benção. Ô Pedro, vamos soltar agora então? Que a gente vai para outro. Eu vou continuar nesse aqui, já vou ouvir falar um pouco do Brasil e. Ah, isso não é uma benção, né? Bah. Tá? Já tá ao vivo? Qual? Não, ainda é por corte, né? Vou soltar no tempo. Qual extra? Eu tudo. Vai aqui na mesma, dá, né? Aí. Só tira os comentários ali. Não é só. Volta pro Grêmio. Não, do cearense é pior. É? Xingar. Corta isso aí. Como é que é? E como é que me marca daí, Pedro? Hã? Como é que faz? Eu posso fixar o arroba aqui ou depois eu entro com a tua. Entendeu? Vamos deixar só dar uma carregada primeiro. Vou dar entrando. Tira o. Tá, então a gente vai rolando aqui, tá? Tá, então. Já tá gravando ali. Então já. Tá, e aí quando chega o momento de tu voltar, depois que tu passou chegou no Tóquio, mas o Tóquio teve situações boas lá também, né? Além de tudo que tu conheceu, amizades, sim. o ambiente, né? Um time também que cresceu também, né? Porque eu mesmo vi o quanto esse time, ele, embora parecendo ser um time mais, como é que eu vou dizer, como é que eu vi? Eu não via o Tóquio, porque eu não vi o Tóquio como uma potência, no sentido que não mostrava, assim,
como outros estádios que a gente foi ali, né? Uhum. Como um time, como tem uma arena, como tem um CT, né? Mas um time muito forte, né? Um time muito forte, time muito respeitado. Então, tu acredita que naquele momento ali, quando é que tu sentiu que era a hora de ir para o Matsumoto, tu sentiu que era o momento de continuar no Japão, ou tu via assim que já estava acabando o teu tempo lá, a questão do Matsumoto seria Olha, só um tempo? olha, a princípio, assim, eu queria ficar no UFC Tóquio, só que surgiu algumas coisas lá que fizeram com que eles me emprestassem para o Matsumoto e eu queria ficar no Japão. Eu tinha um sonho de trabalhar no Japão. E eu fui emprestado, né? E foi o ano da pandemia, 2020, foi um ano complicado esse ano. Um ano que foi uma loucura para todo mundo esse ano, né? Foi um ano que foi muito específico, assim. O nosso calendário lá foi muito complicado, muitos jogos, e tava parecendo o calendário do Brasil. E aí, terminando o ano ali, senti que era o momento de voltar. Senti que era o momento de voltar pro Brasil. E aí eu rescindi lá em janeiro. E aí teve algumas situações e, mais uma vez, né? Na base da oração, Sim. Deus preparou o Ceará. Sou grato a Deus. Logicamente que eu entendo, né, que nesse processo tem situações que não, assim, não estão na nossa alçada, né? Eu creio que Deus tem algo ainda para fazer naquele lugar ali. Eu me preparo, estou me preparando. Tive uma lesão muito grave no passado, né? Mas eu creio que Deus tem algo muito grandioso ali. E qualidade de vida também é muito boa. Acho que só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ter voltado para o clube que me deu todo o suporte até aqui, vem me dando todo o suporte. Então é agradecer a Deus por tudo que Deus vem fazendo na minha vida. A gente vê a mão de Deus porque Deus te traz, a gente vê assim, Deus abre essa porta, tu vem pro Ceará e realmente tu mostra para o que veio, né? Momentos decisivos, tu entrou e a diferença, sempre digo, a diferença daquele que realmente sabe o que quer, não é o quanto, não é o tanto de tempo que ele vai estar, mas o tempo que ele precisa para realizar. E a gente viu, né? Aquilo quando tu entrava, né? E a gente acompanhando daqui disse, é hoje. É hoje, é hoje porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Amém. E aí tu chega com força, conquista, e a gente vê que a tua vinda para o Brasil depois do Japão, além daquilo que tu sempre teve, agora é uma clareza dos fatos, né? E de discernir todo momento e batalhar por um ideal, né? Nunca deixando de batalhar por um ideal porque tu é muito profissional. Não é porque tu é na tua frente, mas é porque de fato é. Tu é muito profissional, muito dedicado, ligado no que nós chamamos de tricotomia, né? Busca no espírito, para abençoar a alma que é responsável pelas emoções, para ter um corpo cada vez mais pronto, né? Preocupado com a alimentação, preocupado com o descansar e batalhando isso, vivendo isso, não quer dizer que a gente não vá sofrer situações. Com certeza. A circunstância, ela não foi boa. Eu lembro do penúltimo jogo, né, do campeonato contra o América, foi, né? Isso. A Bruna nos liga, né? A Bruna sempre conectada, assim, no momento quando a Bruna toca e eu tô sabendo do jogo, tocou, eu sei que é para algo de vamos ter que agir. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que a gente não é uma brincadeira, mas é uma conquista, né? Eu digo assim, Gel, saiu de maca? E das lesões que aconteceram, lesões
realmente sérias, mas pelo aquilo que Deus te abençoou de estrutura espiritual e física, né? E a vontade, né? Tu sempre, nunca saiu da maca, tu saiu, né? Saiu guerreando. Vem a lesão e a gente vê a mão de Deus, né? Uma lesão séria e hoje tu tá já cada vez mais voltado, Certo. focado para a volta, mas buscando tudo que precisa para uma volta completa, né? Como sempre, Com né? certeza. Conhecimento, dedicação, informação, uma busca assim para realmente estar apto para fazer aquilo que é o teu sustento, né? Como é que é isso, Gel? Assim, essa força, ela tem uma origem, mas como é que é isso para ti dia a dia, sabe? Saber que existe um tempo, existe uma hora. Como é que é para ti dia a dia buscar isso? Olha, pastor, como eu falei anteriormente, né? Todos os dias eu acordo e tento dar meu melhor em tudo. Em tudo. Meu trabalho, a minha dedicação, as pessoas que estão no meu dia a dia sabem da minha dedicação, sabem da minha entrega, o sacrifício que eu faço para poder voltar a jogar. Tô buscando alternativas. Vim hoje aqui fazer as palmilhas, né? Um abraço pro Jefferson. Valeu, Jefferson, tá olhando lá de frente. Jefferson, laboratório do pé, melhor do Brasil. Grande amigo. Brincadeira, mas vim fazer essas palmeiras, né, para poder performar melhor, né? Tentar voltar o mais rápido possível e fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto e dar o melhor para o clube. O clube vem me dando muito suporte e eu tenho que contribuir com alguma coisa. Eu tenho que estou fazendo o meu máximo, melhor, tentando todas as alternativas e para poder ajudar o clube, né? Porque, mais uma vez, o clube vem me dando suporte, eu preciso entregar alguma coisa para o clube que vem me ajudando durante todo esse período aí. Isso é interessante, Samuel, porque hoje todo jovem, né? Que hoje as informações elas chegam diferentes, né? Antes para um jovem, uma criança, um adolescente, um jovem ter acesso ao futebol, ele tinha que estar ligado no jogo que acontecia na quarta, ligado na televisão. Ele não, hoje tá ali, e tá olhando tá olhando tudo. E com isso vem a questão de ser tudo rápido. Então eu fico vendo que todo ao longo desse momento nosso tempo de qualidade, tu foi mostrando que para tudo há um tempo determinado, né? Amém. Porque imagina só, tudo que tu conquistou, já, tudo que tu conquistou com o nome que Deus te deu, né? Tu conquistou com muita batalha, da maneira que tu saiu de Cuiabá, como tu passou pelo Fluminense, como chega no Criciúma, como vai chegar depois, sabe, de ir pra China, né? Volta, aí vai pro Joinville. Joinville chega nesse momento importante, né? De estar, né? Entre outras passagens importantes que tu teve em outros times grandes do Brasil. Tu vem pro Sul, tem esse encontro forte com Deus no Vale. Amém. Tipo um Jacó, né? Se tu não me der minha bênção, eu não saio daí, eu não vou te soltar. E aí, quer dizer, quando a gente fala, se tu não me der tua bênção, quer dizer, tu te agarrou no trabalho, né? Amém. Vai pro Japão, volta. Enfim, é toda uma trajetória em que nessas trajetórias tu construiu, dedicado a Deus, de dizimar com entendimento do que é, Com certeza. que as bênçãos sobre a tua vida, mas muitas pessoas através da tua dedicação foram e estão sendo abençoadas. Amém. Famílias, crianças sustentadas, faz parte de algo no nosso ministério, é um embaixador de algo sério que começou no Japão. Enfim, falo tudo isso porque a ideia que você tem é que tudo acontece rápido, há uma busca pelo dinheiro, pela fama, e que às vezes não vai estar preparado para quando vir a dor, a solidão, a, as palavras maldosas que vêm como um seta na mente para desanimar o coração. Então eu louvo a Deus pela tua vida, porque hoje, né, tu te mostra tão forte, né,
quando tu começou. Amém. Essa experiência te dá uma dignidade, né? De por onde tu passar, por onde a gente passar hoje o dia inteiro, a gente passou, e as pessoas falando, chegando, então eu só tenho a glorificar pela tua vida, sabe? Amém, pastor. Porque tu tá lá no Ceará dando o melhor, e eu creio na glória da segunda casa. Amém. Tem uma história naquela cidade para acontecer através Amém. da tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo isso, a gente tem orado por Amém. isso. Eu tenho certeza, Amém. né? Pela esposa que tu tem, a Bruna é fiel, é uma coluna, né? Pelas filhas que hoje tu tem sustentado, dando uma visão, pelo filho, né? Abençoado. Amém. Então eu só tenho a glorificar a Deus, te agradecer por esse momento, e que esse podcast, eu tenho certeza que muitos jovens vão começar a ter a percepção pelaquilo que eles ouviram e viram nesse podcast, né? Amém. Então eu queria que tu deixasse uma palavra, deixasse algo que está no teu coração, para que a gente, além desse tempo aqui, pudesse ser abençoado de uma forma profética, sabe? Amém, pastor. Pastor, eu queria agradecer, né? Agradecer a Deus primeiramente. Agradecer a Deus pela vida do pastor, pelo dia, né? Sempre assim, nosso dia a dia abençoado, Sim. né? Dá Tempo- tudo certo, né? Tudo. É oração, Tudo né? certo, é oração, dá tudo certo. Fico orando o mês todo. Dá tempo de fazer tudo, Tudo. dá tempo de fazer as correrias das coisas importantes que a gente Sim, tem que são fazer tudo aqui. importante, né? Tudo focado. E queria agradecer a Deus. Pastor, eu tenho uma palavra comigo que a partir do momento que eu exerci essa palavra e eu entendi essa palavra, eu e a minha casa, a gente tem prosperado. Como o pastor falou agorinha, não é porque nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, que a gente não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai passar por situações como eu estou vivendo até hoje, né? Voltando de uma lesão gravíssima, né? E a partir do momento que eu exerci essa palavra, que está em Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que eu e a minha casa, a gente começou a fazer isso, as coisas vêm naturalmente. O problema vem, mas bate e volta. A dificuldade vem, mas bate e volta. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, pelo crescimento que ela tem tido. E o crescimento dela é o meu também. Amém. A gente vem crescendo juntos e sou grato a Deus por tudo que ela vem fazendo naquele lugar também. Abençoando a vida de outras mulheres, né? Então, eu acho que, como eu falei, a partir do momento que a gente entendeu essa palavra e começamos a exercer essa palavra, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e tem nos abençoado muito. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém. E tu tá em casa, né? Amém. Isso é a benção, né, Diabo? Porque varão, tô descendo. Tá tudo preparado. Tá tudo pronto, não tem problema, as coisas. Não há nenhum problema que a gente não resolva, né? Amém. Então, obrigado. Mano. Obrigado a você. Que Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Amém. Firme e constante. Sempre. Meus irmãos, mais um momento de qualidade, mais um podcast Firme e Constante. Eu tenho certeza que edificou nossas vidas. Que Deus abençoe, firme e constante. Glória, Deus abençoe.